Neste artigo intitulado O Envelhecer Digno como Direito Fundamental da Vida Humana, de minha autoria, professor Dr. Henrique Alexander Keski, foi publicado pela Revista de Bioética e Direito da Universidade da Catalunha, em Barcelona, na Espanha. Trata-se de trabalho em parceria com o professor Dr. Everton Santos. E o ponto de partida diz respeito, então, ao processo de redemocratização vivenciado pelo Brasil, fim do regime de exceção, ainda que atualmente existam aqueles que se empenham em negar a ocorrência da ditadura civil-militar, que simplesmente ocupou o Brasil durante 15 anos. Na verdade, é absurdo negar a ocorrência da ditadura como regime de exceção. Entretanto, a partir da promulgação da Constituição de 1988, consubstancia-se, a partir da Carta Política, de maneira indelével, uma nova postura legislativa fundada em princípios norteadores do conjunto de nosso ordenamento jurídico, notadamente no que diz respeito aos direitos e garantias fundamentais assegurados, sem nenhuma forma de distinção, dirigindo-se a atingir as mais amplas parcelas da população. Nesse contexto, já fez assegurar certos princípios reguladores e mesmo disposições específicas direcionadas à parcela de brasileiros definidos como idosos. Assim, desde a Constituição Federal, uma série de disposições infraconstitucionais discorrem sobre esses direitos e garantias da população idosa do país, de maneira que se pôde chegar então à Lei 10.741, de 1º de outubro de 2003, que passa a ser conhecida como o Estatuto do Idoso, que se propõe a propiciar os meios necessários ao enfrentamento dessa emergente circunstância e demanda social, ou seja, o significativo aumento de idosos em nossa sociedade. De pronto, todas as referências ao processo de envelhecer significaram uma mudança paradigmática, desde uma ressignificação do próprio conceito definidor do que é velho e de velhice, até a ampliação das condições caracterizadoras dessa faixa etária, indo além da mera classificação temporal, para poder abranger a seu turno os novos papéis sociais e existenciais onde tal processo de envelhecer vem se estruturando. E isto diz respeito tanto aos níveis individuais, como de forma mais abrangente aos aspectos quase inteiramente novos em nosso contexto social, onde se trata de operar a satisfatória inserção social dos idosos nos diversos meios onde se encontram localizados ou onde queiram vivenciar essas novas possibilidades existenciais. Nesse sentido, uma vez já passados mais de 15 anos da edição do Estatuto, o presente artigo propõe uma reflexão sobre os avanços legislativos que tais disposições normativas representam, bem como um exame acerca dos reflexos sociais desse novo paradigma, de forma a contribuir para um duplo enfoque em relação ao problema suscitado. De um lado, divulgar o Estatuto cada vez mais, e de outro, em função disso, inserir-se nas ações necessárias a fazerem valer socialmente tais dispositivos, de maneira que se perfaçam em realidades sociais concretas, para que se efetivem esses direitos e garantias,
deixando de se referirem apenas a direitos só formalmente assegurados. Logo, se o significativo aumento da expectativa de vida causado pela revolução médico-sanitária verificada sobremaneira na segunda metade do século XX, bem como a ampliação das possibilidades de acesso a condições mais adequadas de saúde pública, puderam aumentar quantitativa e qualitativamente o tempo de duração da vida humana, elevando-se o contingente de idosos, agora, em consequência, se devem propiciar os meios para que tais expectativas, ao se concretizarem, possam significar, de igual maneira, uma vida mais longa e verdadeiramente digna assegurada a essa parcela da população. Por conta disso, o Estatuto do Idoso estabelece de forma explícita e igualmente transversal em todos os seus dispositivos que o processo de envelhecer deve ser conduzida pelo mesmo princípio fundante de nosso ordenamento jurídico, ou seja, o da dignidade da pessoa humana, de modo que se possa chegar ao processo de envelhecer com dignidade, como um direito fundamental da vida humana, perpassado por ações concretas tendentes à sua efetivação, envolvendo tanto o Estado quanto a família, as comunidades e, portanto, a sociedade como um todo. Neste sentido, e como para consubstanciar o problema dialético desencadeado no enfrentamento da questão social do envelhecer, vale transcrever o estudo que Maria Cecília de Souza Minayo realiza acerca dos tipos de violência praticados contra os idosos, como sendo estes que se seguem, de forma que, se são considerados crimes, é porque assim o foram definidos pela respectiva legislação que os criminaliza, enquanto que, infelizmente, são praticados pela mesma sociedade e, pior, pelas famílias em direção às quais as normas se aplicam, deixando-se bem claro, a maior violência praticada contra os idosos no país ocorre no seio das próprias famílias onde estes idosos estão inseridos. Quais são os tipos de violência? Abuso físico, maus tratos físicos ou violência física são expressões que se referem ao uso da força física para compelir os idosos a fazerem o que não desejam, para feri-los, provocar-lhes dor, incapacidade e, em casos graves, a morte. Abuso psicológico. Violência psicológica, os maus tratos, correspondem a agressões verbais, gestuais, com o objetivo de aterrorizar os idosos, humilhá-los, restringir sua liberdade ou isolá-los do convívio social. Abuso sexual, violência sexual são termos que se referem ao ato ou jogo sexual de caráter homo ou heterorrelacional, utilizando pessoas idosas. Esses abusos visam a obter excitação, relação sexual ou práticas eróticas por meio de aliciamento, violência física ou ameaças. Abuso financeiro e econômico consiste na exploração imprópria ou ilegal dos idosos ou ao uso não consentido por eles de seus recursos financeiros e patrimoniais. Esse tipo de violência ocorre, sobretudo, no âmbito familiar. E, infelizmente, isto aqui não é nenhuma teoria, é com base em relatório feito de experiências práticas, empíricas, de pesquisa no meio social efetiva. Além desses fatos acima transcritos, a mesma autora ainda esclarece acerca de outras práticas, agora caracterizadas como sendo de omissões de cuidado, ou seja, deixar o idoso tirado as traças, marcados por negligência e mais abandono, que igualmente de forma intensa
mostram o quadro dramático de violação dos direitos dos idosos, de forma que, por um viés, sofrem as ações de abuso de maneira direta e, por outro, enfrentam as práticas omissivas que, da mesma forma, são lesivas aos seus direitos fundamentais, bem como a sua vivência digna. Os principais são os seguintes: negligência refere-se à recusa ou à omissão de cuidados devidos e necessários aos idosos por parte dos responsáveis familiares ou institucionais. A negligência é uma das formas de violência contra os idosos mais presentes em nosso país. Ela se manifesta frequentemente associada a outros abusos que geram lesões e traumas físicos, emocionais e sociais, em particular para as que se encontram em situação de múltipla dependência ou incapacidade. Abandono é uma forma de violência que se manifesta pela ausência ou deserção dos responsáveis, quer sejam governamentais, institucionais ou familiares, de prestarem socorro a uma pessoa idosa que necessite de proteção. Autonegligência, que diz respeito à conduta da pessoa idosa, que ameaça sua própria saúde ou segurança pela recusa de prover cuidados necessários a si mesmo, pela sistemática violência que sofre. A pessoa simplesmente desiste de si mesma. O ordenamento jurídico brasileiro, há mais de 15 anos, editou o marco regulatório que, estabelecido pela Lei 10.741/2003, consubstanciou o enfrentamento legislativo da demanda social do aumento da população idosa do Brasil. Entretanto, este fenômeno social se insere em um contexto desafiador, em função de uma população que percebe a si mesma e se afirma como jovem. A população brasileira assim se percebe e assim se afirma como jovem, relegando, por conta disso, a velhice, historicamente, a um processo de invisibilidade social, de forma a reafirmar um enfoque depreciativo do ser velho e mesmo do processo de envelhecer, como se não fosse sofrer isto uma vez que chegue a sua vez, né? Urge, portanto, uma radical mudança de paradigma para que as disposições legais não permaneçam como meras formulações abstratas ou belas propostas, sem que se opere sua efetivação enquanto direitos e garantias realmente vivenciados por essa parcela vulnerável de nossa população, o que só se vai concretizar por meio de políticas públicas permanentes que não sejam apenas de governo, nem tomadas de nenhuma ideologia política de qualquer natureza, mas que sejam políticas públicas permanentes de Estado. Infelizmente, o Manual de Enfrentamento à Violência contra a Pessoa Idosa não só evidencia os abusos e omissões que ferem os direitos legalmente assegurados aos idosos no país, mas evidencia que a fonte de origem de tais agressões costuma ocorrer no seio das famílias, onde tais idosos enfrentam esse viver dificultado pelas condições atentatórias à sua dignidade como pessoa. Assim, e a partir dessa realidade social constatada, exige-se do Estado a efetivação dessas políticas públicas que possam tratar desse enfrentamento, principalmente no que diz respeito a esse processo aflitivo da violência intrafamiliar praticada contra o idoso. Por fim, mister-se fazer referência novamente aos desafios representados para se tornar concretos os direitos dos idosos enquanto realidade social efetiva, uma vez que o legislador eleito por essa sociedade
oferece a necessária base legal para o enfrentamento do problema, enquanto que essa mesma sociedade que o elegeu é que pratica na intimidade das próprias famílias o maior número de abusos e agressões a esses mesmos direitos. Evidencia-se então um processo de contradições dialéticas entre o arcabouço normativo próprio de nossa incipiente democracia representativa, que não se vê projetando normas não cumpridas pelas próprias forças sociais, ou melhor, que se vê projetando normas não cumpridas pelas forças sociais, as quais delegaram a seus representantes o referido poder de legislar sobre essas questões e demandas, tendo-se agora então que chamar o Estado para agir, não apenas na omissão da sociedade, mas para conter as agressões que esta mesma sociedade vem a perpetrar contra os idosos na efetivação de seus direitos. Eis o desafio. A partir da formulação legislativa, se deveria respeitar tais direitos, mas não é isso que ocorre. Ocorre o contrário. O paradigma legislativo, então, ele já foi alterado há mais de 15 anos. Entretanto, o paradigma social está a exigir uma continuada atenção para que se modifique e propicie os meios para que a vida dos idosos transcorra de forma digna em um processo de envelhecer condizente com sua enunciação enquanto direito fundamental da pessoa humana.